Fala galera, tudo bem? É um prazer estar com vocês novamente. Conteúdo novo, atualizações constantes para vocês sempre se manterem atualizados, conectados comigo e a gente possa evoluir junto. Espero que vocês gostem do conteúdo desse hands-on. Eu preparei um hands-on sobre fechamento de diastema, que eu tenho certeza que é um assunto muito comum no seu dia a dia, porque é muito comum no meu dia a dia. Esse conteúdo vai ser focado em ensinar uma técnica para você fechar o diastema na sua rotina clínica, uma técnica à mão livre. Vocês sabem que eu não gosto muito de trabalhar à mão livre, porém tem alguns casos específicos que para fechamento de diastema, essa técnica que eu vou ensinar para vocês, chamada técnica do clique mais matriz tracionada, funciona muito bem. Essa técnica eu aprendi em 2008 com o meu mestre Walter Scalco e depois também com o Ronaldo Irata e funciona muito bem no meu dia a dia. Eu espero que vocês aproveitem. Essa técnica consiste em um fechamento de diastema utilizando instrumentos delicados e finos, onde a gente vai criar uma camada vestibular. Essa camada vestibular vai ter um toque na região de ponto de contato para depois nós fecharmos a palatina tracionando uma matriz de poliéster. Por isso que essa técnica se chama técnica do clique, porque a gente vai encostar no ponto de contato, depois separar e vai fazer um barulhinho. Depois disso a gente vai colocar resina por palatina, acomodar na matriz de poliéster e puxar para fazer o contorno da crista marginal, ok? O que é informações importantíssimas para vocês? Quando eu tenho um diastema, né? Lógico que aqui a gente está num manequim, a gente tem uma papila muito alta, a gente não tem esse contorno de papila que eu tenho aqui no manequim, por exemplo. Então, eu tenho que fechar o diastema de uma maneira que essa papila desça depois, formando aquele contorno adequado e natural gengival. O artigo mais citado e mais clássico da literatura é do Dennis Turnell, de 1992, onde nesse artigo ele mostra que se nós colocarmos o ponto de contato, por exemplo, aqui, e essa distância do ponto de contato ser no máximo 5 milímetros da crista óssea alveolar, nós temos uma formação de papila incrível. Aí vem uma pergunta: Thiago, como que eu posso medir essa distância, né? Porque eu não consigo sondar, mas eu posso furar o meu paciente com uma agulha de anestesia. Só que essa técnica é muito dolorosa para o seu paciente. Então a gente não vai fazer isso. O que a gente vem fazendo no longo desses 16 anos e funciona? Eu faço uma medida da coroa clínica de incisal até a cervical e eu coloco o ponto de contato da metade da coroa clínica levemente acima, mais ou menos meio a 1 milímetro acima do ponto da metade da coroa clínica. E aí a gente tem uma distância biologicamente adequada de no máximo 5 milímetros de distância da crista óssea. Outra informação super importante: diastemas maiores que 2 milímetros, eu tenho que aplicar esmalte cromático, por exemplo, e depois tracionar uma resina de corpo ou de dentina pela palatina. Diastema menor que 2 milímetros, eu posso usar só resina de esmalte ou só resina de corpo. E eu tenho que tomar cuidado também com a opacidade do meu dente. Vamos imaginar que esse é um paciente real. Esse dente do manequim, por exemplo, é um dente mais monocromático, ele é um pouquinho mais opaco. Então, ao invés de eu utilizar, por exemplo, uma resina de esmalte cromático, por exemplo, como essa aqui que eu estou colocando no dente vizinho, ó, seria mais adequado, talvez, eu utilizar uma resina de corpo. Lembram da resina de corpo? O body? Nesse caso, eu teria, olha que bacana, uma opacidade mais adequada para esse meu paciente. Então, se eu faço uma seleção de cor, como eu ensinei para vocês nas aulas anteriores, e eu visualizo, eu percebo que a opacidade aqui ficou melhor na resina de corpo. Então, vamos lá, vamos para a técnica. Vou destacar aqui e agora a gente vai para a técnica. Essa técnica é muito bacana que a gente trabalhe com resinas de boa manipulação. Não pode ser uma resina muito grudenta, muito mole. Eu vou fazer um incremento vestibular, então eu gosto de direcionar o incremento na posição que eu quero trabalhar. Não adianta eu colocar uma bolinha de resina nessa região se eu preciso de um incremento mais fino e vertical. Então eu coloco esse incremento nessa posição, como vocês estão observando no vídeo.
ok? E aí eu vou começar a trabalhar essa manipulação bem sutilmente aqui, ó. Lembrem-se que em boca eu estaria com o meu paciente isolado e eu vou direcionando aqui, ó, para fazer esse fechamento. Notem que eu venho inclinando um pouquinho o perfil de emergência. Eu não posso de maneira alguma invadir o espaço. Gravem isso. Não posso invadir a palatina ainda. A gente vem trabalhando esse incremento. Notem como que é bacana o que a gente já está conseguindo aqui, ó. Posso trabalhar muito o alisamento com espátula e também com pincel. Lembrem-se que vai ter o isolamento, então eu vou conseguir um acesso ao suco gengival muito interessante. E aqui, ó, que bacana, pessoal, eu já estou direcionando o meu ponto de contato nessa região, como eu expliquei para vocês. Vou limpar um pouquinho o pincel e eu posso trabalhar, por exemplo, esse alisamento aqui com o pincel, se você preferir, e até o entoque eu posso realizar com o pincel. Depois disso, eu tenho que trabalhar uma coisa super importante, que é a aresta de reflexão de luz. Então eu venho modulando, mesmo que eu fechei o diastema, para ele não ter um aspecto muito mais largo, eu venho modulando essa posição da aresta na posição mais ideal que eu necessito. Logicamente, depois que eu faço o clique e traciono, eu posso voltar e trabalhar uma melhora estética na vestibular, ok? Posso realizar então aqui, ó, um alisamento final com o pincel, ok? Manipular um pouquinho mais se eu quiser, mas a ideia aqui é passar para vocês a parte técnica. Então eu posso medir, eu tenho ponto de contato da metade levemente acima, então eu tenho ponto de contato nessa região, ele tem uma distância de até 5 milímetros da crista, aí eu estou apto a criar o clique. Então eu tenho que fazer duas coisas agora nesse momento. A primeira delas é uma fotoativação efetiva. Após a fotoativação, pessoal, a gente tem um dente colado no outro dente, que é na região de ponto de contato. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu pego um instrumento um pouco mais grosso. Eu estava trabalhando até agora com esse instrumento aqui, que se chama Applica Twist. É a espátula azul escura da LM, desenvolvida pelo Style italiano. E agora eu vou trabalhar com a espátula chamada Excesso. Bem na região do Black Space, e eu vou fazer um movimento de girar. Olha que bacana essa imagem. E olha, quando eu volto, o dentinho volta para o seu ponto de contato. Nessa hora, eu consigo inserir a matriz de poliéster. E se a sua matriz de poliéster ela é reta, eu posso brunir um pouquinho ela trabalhando com os meus dedos. Olha que bacana. Eu faço esse movimento aqui e aí, ó, eu pré-curvei a minha matriz. Assim, eu consigo inserir a matriz de poliéster. Notem que eu tenho um contato justo já. E aí sim, trabalhar o fechamento da palatina, porque a vestibular já está pronta. Notem que eu não invadi a palatina com resina composta. E agora eu posso trabalhar essa porção palatina. Eu vou começar a trabalhar agora com essa espátula chamada condensa, e como esse diastema é um diastema com menos de 2 milímetros, eu posso trabalhar tranquilamente a mesma camada de resina. Eu não preciso pegar uma outra resina para trabalhar essa camada. Então eu vou manipular, vou criar novamente um incremento com esse formato na vertical e eu venho trabalhando aqui, ó, a condensação dessa camada. O que são informações super importantes que a gente tem que ter, tá, galera? Primeira, eu tenho que esculpir uma crista marginal, ok? Pode ser mais volumosa, porque depois eu posso dar acabamento. E eu tenho que me preocupar 200% com essa visão na interproximal. Se eu não condensar a resina lá dentro, não adianta puxar a matriz de poliéster, que o poliéster não vai fazer o trabalho sozinho. Então eu venho aqui, ó, faço a condensação com a cinza, com a condensa. E agora com a espátula mais delicada que você tiver, eu tenho essa twist, eu venho aqui, ó, olha que bacana essa imagem, e eu faço esse movimento aqui, ó, de inserir a resina entre a matriz e o sulco gengival e dentro da área interproximal. Quanto mais resina eu inserir nessa região, menos chance de um gap eu tenho nessa hora, ok? Então eu faço esse movimento com muito carinho,
bastante tempo e aí eu vou checando se eu estou conseguindo criar uma crista marginal. Olha lá que bacana. Antes de fotoativar, eu vou voltar com o instrumento condensa e eu vou finalizar a escultura da crista. Notem aqui essa região, venho refinando e quando eu refinei toda a porção palatina, eu vou, lembra desse movimento? Pela vestibular, agora eu vou fazer pela palatina. Eu toco o meu dedo no dente vizinho, só guio a matriz com leveza e eu vou puxar agora ao contrário, de palatina, eu vou puxar para vestibular, venho para a direção oposta sempre. Então eu vou fazer esse movimento, ó, bem sutil, bem suave, sem remover a matriz de posição, fazendo esse movimento. Olha que bacana que a gente tem um baita de um contorno, de uma crista muito interessante. Posso vir aqui agora tocar a minha espátula até acertar o ângulo de reflexão de luz. Notem que bacana. Posso trabalhar ainda uma escultura final nessa região proximal, mas notem que a gente não tem excesso e a gente não tem degrau. Isso é super importante. Eu já consegui calibrar um pouquinho o volume da aresta. Depois disso, a gente pode fazer um leve acabamento e um polimento. Pessoal, então para a gente concluir, eu demonstrei em um diastema unitário. Então eu tinha um dente rígido com o tamanho ideal e um diastema em um dente 11 para eu fechar e igualar aqui. Ainda está sem acabamento, sem polimento. Se fosse um diastema entre laterais, eu poderia fazer eu poderia fazer do mesmo jeito. Eu tocaria a resina aqui e traciono por trás. Se fosse um diastema entre dois centrais, eu pegaria um compasso de ponta seca, meço a distância que eu tenho, divido entre os dentes, faço metade, deixo e confirme com o compasso, fotoativo, faço a outra parte tocar na resina que eu fotoativei, polimerizo e dou o clique. Para a gente finalizar, olha que bacana, eu vou remover o dentinho aqui ao lado do diastema que a gente fechou e olha que interessante como a gente não tem nem bolha, nem gap, a gente tem uma camada super lisa mesmo antes de um polimento. Então essa técnica é muito interessante no quesito biologia. Nós não vamos deixar nenhum micro gap na região proximal que possa acumular alimento ou alguma outra coisa para o nosso paciente.